Mas a ideia aqui é contar a história desta fase da nossa história do nosso país, principalmente relativo à região Nordeste. E mas a nossa ideia não é se aprofundar na história do movimento do cangaço em si, mas usar isso como pano de fundo para a gente explorar as armas e o contexto onde elas foram utilizadas, né? Que afinal de contas, ainda que a gente não tenha incentivo da plataforma, mas ainda nós somos um canal de armas, não é? Sim. Mas aí, Celso, basicamente, o que que é que foi o movimento do cangaço, hein? O que que foi o cangaço? O que eram os cangaceiros? E por que que eles precisavam usar tantas armas? De maneira bem sucinta, né, e sem entrar grandemente em detalhes da coisa, o que a gente ficou conhecendo como cangaço, que é representado principalmente pela figura do Lampião, foi um movimento que começou no fim do século XIX, em que pessoas que tinham sido injustiçadas, expropriadas, achincalhadas, enfim, por poderosos da região, eles já sem nada mais a perder, eles resolveram se vingar. E em fazendo isso, de roubar ou mesmo matar ou fazer atentados contra os desafetos deles, eles acabaram criando um, não sei como chamar isso, não é bem um movimento, mas criando uma certa, entre aspas, cultura, né, de você se juntar em bandos de gente que não tinha nada a perder e ir atrás de justiça com as próprias mãos. E nessa busca por justiça ou simplesmente por vingança contra quem lhes havia feito mal, eles acabaram caindo, às vezes, nas graças de outros expropriados que se sentiam vingados também e que recebiam, às vezes, parte do resultado dessas ações dos caras. Isso progressivamente migrou para essas pessoas, esses grupos serem usados pelos próprios coronéis da região como jagunços de aluguel, que eles precisavam para fazer valer suas vontades, perpetrar os atos que eles queriam lá contra desafetos e, enfim. E culminou aí sim na época do Lampião, em que os cangaceiros eram criminosos mesmo. Eles tinham de muitas formas, eles tinham apoio do próprio governo federal, muitas vezes eles tinham apoio também do governo estadual, e normalmente eles tinham apoio, apadrinhamento e respaldo financeiro e legal dos coronéis da região, cujos interesses se alinhavam com os deles. Então, sem entrar muito nos méritos da coisa toda, por último, eram bandidos. E, para terem tido todo o alcance e poder que tiveram durante basicamente 30 anos, eles tinham não só a disposição para a violência, mas eles tinham os meios para isso. E eram armas que eram, na realidade, o último grito da tecnologia da época, se for pensar bem na coisa. Aí temos uma foto de um bando, não sei dizer de quem era o bando, mas eles estão com a indumentária típica deles, o chapéuzão,
Tem esse que está apontando uma carabina Winchester, que ele chamava de rifle, ou de como é que ele chamava também? De cruzeta, né? É, uma Winchester. O outro de trás ali à esquerda também está com uma Winchester. E eram grupos seminômades, né? Ou ambulantes, eles não ficavam parados no lugar, eles ficavam em movimento o tempo todo, um para não serem pegos e outros para irem atrás daquilo que eles queriam. Não adiantava assaltar 2 vezes a mesma cidade, né? Então, vamos atrás de onde está o dinheiro. E dinheiro era coisa que, no fim, se for pensar bem, eles amealharam e muito. Para a época, era realmente uma fábula de grana. Então, voltando ao nosso personagem de foco aqui, o Virgulino Ferreira, ele entrou efetivamente para o cangaço em 1922, quando ele assumiu a chefia do bando. Como é que chamava o cara? Do Senhor Pereira. Senhor Pereira, esse, um cangaceiro de algum sucesso e bastante tempo já de atividade, que decidiu se arrancar do pedaço porque o tempo estava fechando para ele e ele não tinha mais muito para onde ir. Então ele resolveu fugir em direção ao sul, e aí Virgulino, que já era envolvido no movimento, acabou assumindo a chefia do bando aí pelos 22 anos de idade, e aí começou uma carreira que durou 16, 17 anos, por aí. Aí temos quem na foto? Ao centro é o Corisco, né? E a Dadá do lado dele, que é uma foto onde eles já faziam parte do bando de Lampião, né? Muito bem, muito bem. E aqui estão representados como membros do bando. Muito bem. Aí, foi mencionado, né, que os cangaceiros eram muito usados como capangas de plantão ou de aluguel. E isso acabou sendo objeto de prática também do governo federal, quando surgiu o movimento da Coluna Prestes, que era uma tentativa de divulgação, instalação dos ideais comunistas no Brasil. E o governo federal quis botar fim rapidamente nisso, ou tão rapidamente quanto possível, e eles começaram a lançar mão dos cangaceiros no Nordeste, para irem atrás mesmo do pessoal da Coluna Prestes e dar cabo deles tão rápido e tão eficientemente quanto absolutamente possível. Nisso vem a resposta de como é que eles conseguiam tanta munição e, por extensão também, tantas armas, e armas tão modernas para a época quanto eles conseguiam. Eles conseguiam isso através do próprio governo federal, diretamente, ou através do governo estadual, via incentivo do governo federal. E é muito comum o relato de que a munição, principalmente que o pessoal do cangaço usava, era munição muito mais recente de produção do que a munição que os próprios policiais da época usavam. Tem alguma entrevista aí de algum ex-membro de volante da época que dizia que nesse finzinho já do cangaço, do meio para o fim, já década de 30, início da década de 30, o pessoal do bando
do Lampião, dos cangaceiros de uma forma geral, usava munição de fuzil feita ali quase em 1930 já, enquanto eles mesmos policiais estavam usando munição de 1912. Então dá para ter uma ideia que os caras recebiam coisa de produção recente e recebiam primeiro. Então isso foi um dos motivos pelos quais os cangaceiros, de uma forma geral, eles tinham acesso sim à munição, basicamente a mesma que o exército tinha. Então, em termos de fuzis, queria dizer munição de 7 por 57 milímetros. E eles tinham fuzis. Eles começaram nos fuzis propriamente ditos, com o Mauser M95, o 1895, que era em 7 por 57. Evoluíram para o fuzil 1908, o FO compridão de 29 polegadas. E a partir do início, do meados da década de 20, em 1926, eles já tinham, os cangaceiros, o fuzil Mauser, 1908, só que produzido pela FN, na Bélgica, que era uma versão mais curta e mais leve, que era o K98, só que era o K98 ainda um pouco menor e um pouco mais leve. Coisa que faz sentido, porque essas fotos todas que são mostradas do pessoal do cangaço, eles estão sempre todo paramentados, etc., mas vocês vão de notar que eles estão sempre com pelo menos 2 embornar, 2 cintos de munição, mais cinto com pistola, com peixeiro, diabo a 4. Isso porque os caras basicamente levavam com eles tudo que eles tinham. Tudo incluindo munição, arma, suprimento, roupa e qualquer outra coisa que fosse do EDC deles, estava junto. Então eles davam valor para armas que fossem mais leves e mais compactas do que as tradicionais disponíveis. Aí nós temos o Virgulino, o próprio, todo paramentado com o seu fuzil Mauser, tá com o ferrolho aberto ali, com o stripper clip posicionado, com o cúmulo da vilania numa foto só. Não é? E aí há que se dizer o seguinte, né? O fuzil Mauser em 7mm, óbvio, era a dotação do Brasil na época, assim como era também de dotação a pistola Parabellum, a conhecidíssima Luger. Curiosamente, no entanto, a Luger do Exército Brasileiro era em 765 Luger. Seria de se imaginar que a pistola que o Virgulino usava fosse uma Parabellum 765, só que não era. Normalmente não. É dito e hoje entendido como fato que ele tinha predileção no início pela P04, que era a Luger naval alemã, só que já em 9mm. Um calibre que não era realmente de dotação no Brasil. Uma curiosidade da coisa toda é que, afora as pistolas Parabellum em 9mm, o bando de Lampião tinha ou teve acesso em algum ponto da história à submetralhadora Bergmann, a Bergmann 1918, que tinha como uma das suas características principais o uso de carregadores originariamente de Luger. Então aí tem um elo que plausibiliza eles usarem pistolas em 9mm. Muito segura e plausivelmente porque essas pistolas e a munição vinham
no mesmo lote em que vinham essas metralhadoras, que está aqui a Bergmann MP-18. Curiosamente, eu não me lembro de ter visto vídeos produzidos, né, a respeito dessa época que mostrassem a arma certa. Eles falam da metralhadora Bergmann, alguns falam da metralhadora Bergmann modelo 28, que não era a que o bando usava, e nunca aparece essa, que é a que realmente tinha na época por aqui, que era a MP-18. Ali dá para ver o carregador caracol da Luger de artilharia. E aí entra um detalhe curioso, né? Muitas das descrições dizem da submetralhadora com um carregador de tambor de 50 tiros, que não era o caso. O carregador de caracol da Luger tinha 32 tiros. 50 era a capacidade nominal dos carregadores da Bergmann 28, que o bando supostamente não usou. Aí nós estamos apontando em azul aí na tela, eu não consigo ver. A foto tá pequena aqui para mim. A Mauser. Ah, Mauser. Tá com a coronha ou tá sem a coronha? Tá com a coronha, aparentemente. Tá. Essa é uma outra arma cujo uso é atribuído meio que de forma geral ao cangaço, mas que não era em números tão grandes quanto parece se supor, e principalmente não eram necessariamente pistolas Mauser. Isso explica-se pelo seguinte: a pistola Mauser, que tinha o coldre coronha e capacidade de fogo automático, etc., ela só surgiu em 1932. Antes disso existiam pistolas espanholas, da Zulu e da Royal, que essas sim estavam disponíveis já desde fins dos anos 20. E aparentemente é a Royal que era a mais comum de se encontrar dessas na mão do pessoal do cangaço. Essa é a Royal. Por fora, assim, afora o cano meio diferentoso, ela é basicamente indistinguível de uma 712 da Mauser. Seja lá como for, era uma arma que tinha muitos fãs no meio do cangaço, e que foi, de fato, usada sempre que conseguiam botar a mão num negócio desse. Não necessariamente era a logística mais simples do mundo, porque aí era um outro calibre que eles tinham que procurar e encontrar e conseguir botar a mão. Mas, tecnicamente, as Mausers podiam ser ou em 763 Mauser ou em 9x19. As espanholas tinha de tudo, tinha 763, tinha 9, então. Mas aparentemente as que tinham dessas, muitas eram 763 mesmo. Então, sabe-se Deus se de fato usavam tanto assim. Mas, tá aí, era uma arma que estava lá também. Não só para as mulheres, mas talvez muito mais simples de conseguir do que as pistolas eram os revólveres, né? Curiosamente, o grosso dos relatos que fala dos revólveres que estavam na mão do pessoal do cangaço falava de revólveres Colt. Quase eu não vejo menção a revólver Smith & Wesson. O pessoal descreve como o Colt cavalinho. E aí tinha diferentes tipos de revólver, inclusive pelas fotos, algumas mostram o revólver, óbvio, né, sem muita definição e meio de longe, mas pelo tamanho da arma devia ser um Colt New Police, que era um revólver relativamente grande já, era um chassi médio mais. E alguns aparecem na mão das mulheres do cangaço, que não necessariamente usavam isso para de fato combater alguém, mas eram armas de proteção pessoal.
e algumas delas usavam modelos menores da Coach, tipo o Police Positive ou o Pocket Positive. Enfim, tá aí. E além Já era coach cavalinho nessa época. Já era coach cavalinho. Aliás, é dessa época que vem isso, né? O coach cavalinho, que era legítimo porque tinha o cavalinho estampado nele, né? Mas tem uma entrevista com a Dadá, que era mulher de Corisco. Ok. Ela já bem próxima da época do falecimento dela, mas ela lúcida, falava normalmente. Que ela tinha o coach cavalinho, que provavelmente era um New Police. Ah, ela fala do modelo? Ela fala. Não, Não. Provavelmente era um New Police por causa da imagem do revólver. Ah, ok. Mas ela falava que o negócio dela era o revólver 38. Tô bem. Revólver 38 conta a ponto desde essa época e antes, né? Então. Não é? Mas e tinha-se notícia também de uma quantidade não desprezível de pistola FN 1900 na mão não só das mulheres, como na mão dos cangaceiros propriamente ditos, né? Tem uma cena que, assim, uma cena que não é o 58, uma cena. Tem bastante vídeo, inclusive. Eu não sei se a gente vai tomar strike se for colocar aqui. Pelo amor de Deus, hein? Não, que são cenas do cotidiano do que o seu Benjamin que filmou, são registros originais do seu Benjamin que já foram restaurados, que tem algumas até versões que foram colorizadas, que a Maria Bonita ela tira uma FN e aponta na câmera assim. Eu vou ver se eu acho aqui. Muito bem. Põe só um estilo da imagem assim, não põe a coisa em movimento pra gente não se fuder de novo, né? E então, os caras tinham armamento de ponta, eles eles arrecadavam muito dinheiro nas ações deles, e mesmo que eles não recebessem como auxílio, aí virgulino com o seu Mauser, tem cara de ser no FN mesmo. Para quem se interessar, o canal é esse e o vídeo é esse. Memórias do Cangaço, muito obrigado aos produtores desse canal. E tá aqui uma compilação de todos os vídeos. São 14 minutos de vídeos e imagens. Basicamente são vídeos mesmo. Que foram capturados pelo Benjamin Abraão, né? Muito bem. Então, afora o apadrinhamento político, ou enfim, que eles tinham lá dos poderosos da época, eles tinham condições de pagar pelo que houvesse de mais recente e mais novo no segmento para facilitar a vida deles. Tanto que é relatado até com bastante ênfase que na década de 30, já na parte meio final do cangaço, eles estavam desesperadamente em busca de mais metralhadoras Bergmann. E que estavam sendo, assim, prometidas para eles mediante pagamento a peso de ouro, praticamente. E os caras não queriam saber quanto custava, eles queriam as armas. Mais delas, né? Então... Nossa, veio alto pra burro seu áudio agora. Agora veio alto? Porque o pessoal tá reclamando que meu áudio tá abaixo. E agora então tá alto. Tá altíssimo. Então precisamos equilibrar esta situação aí. Peraí, atende o pessoal aí que eu abaixo o meu áudio. Pronto. Abaixo o áudio do que você tá ouvindo, né? Sim. Pois é. Segue. Vocês vão ver, assim, para quem se interessar sobre a história do cangaço de uma maneira geral, que é uma história super interessante, diga-se de passagem, né? Ainda que tenha uma série de
distorções e omissões, possivelmente muitas delas propositais. Ele conta muito sobre a história do Brasil e como é que esse país acabou se formando, né? Porque a semelhança que existe do cangaço para o crime organizado dos dias de hoje, principalmente aqueles que se valem do tráfico de entorpecente para gerar renda, ela é muito grande, né? Um movimento que começou a partir de comunidades que eram relegadas e desprezadas e oprimidas, começou como uma reação a essa opressão e hoje o negócio tem a dimensão que tem, né? Mobilizando inclusive iniciativas do próprio governo federal, como acontecia à época, né? Não é? É, não é mera coincidência. Não, não mesmo. Mas nós vamos nos ater aos armamentos. Não é? Mas então, aí uma menção que a gente não fez ainda, né, é que muita gente dos bandos ainda mantinha uma das primeiras armas longas às quais eles tiveram acesso, que eram as carabinas Winchester, que eles chamavam de rifles na época. Eles tinham muita carabina 1873, a Yellow Boy, mas curiosamente no bando do Virgulino eles tinham a versão mais recente da carabina, que era a 1892, que, como já mencionado e muitos sabem, e para quem não sabe contamos agora, a 1892 ela é muito mais compacta e leve do que a 1873. Aí temos quem? Temos a identificação do amiguinho na Não, foto? é um cangaceiro de um bando, não tem nenhuma expressão. Né? Ok, um cangaceiro, mas ele está aí com a sua gloriosa carabina Winchester. Carabinas essas que eram predominantemente 44-40, mas dentro do grupo do Lampião era sabido que havia algumas dessas em calibre 32-20. Não é? Então, talvez para matar coisas menores, né? Então, só para dar susto, né? Só para tiro de advertência, né? Só para tirar nos amigos. Mas era, e foi inclusive por causa de uma carabina Winchester dessas que o Virgulino ganhou seu apelido de Lampião. Que eles costumavam, como é que chamava? Tinha até nome fazer isso. Peiar a arma, que era você pegar o lenço que eles usavam, enrolava o lenço como se fosse uma corda, passava pelo gatilho da arma, segurava as duas pontas do lenço com a boca, puxando, ou seja, puxando o gatilho, e acionando a alavanca. Então, cada vez que você fechasse a alavanca, ela disparava. E aí dizia-se, muito poeticamente, que quando escurecia e Virgulino atirava, alumiava a noite feito Lampião. Daí virou Lampião. Esse apelido pegou e acompanhou o cara até o fim dos dias dele, quase nos anos 40 já. Aí os caras posando para uma foto, aí você está vendo que tem bastante carabina Winchester no meio desses fuzis todos aí, né? Pô, só que embaixo tem 4. O pessoal gostava das Winchester. Era o que havia também na época, né? Não, pois era a PCC de hoje, né? Não é?
Se fosse hoje, isso aí seria tudo carabina AR 9 mm, né? O 223 também? Ou isso também, vá. Mas enfim, era. Por que não? É, Era o Mauser 7 mm, cara. É o AR-223. tá vendo? Ou 556, né? Se alguém puder dizer a diferença entre os dois. Ué, isso não tá prometido pelo Valdo, pô? O Valdo nem aparece mais aqui, cara. Já reparou? Nem O Valdo faz tá bravo questão, com a mas gente? deve estar se escondendo também, né? Ele tá ocupado, pô. O Valdo é um cara ocupado. Culpado, é. Só ele. Enfim, né? Abraço pro Valdo. Abraço pro Valdo. Estamos esperando a aula 223 556, Valdo. Apesar Por da favor. cara de pau, abraço pro Valdo. Ah, Valdo é cara de pau, mas é o nosso cara de pau, né? Então, Pode ser seu, não é meu, não. é da rapaziada, então. É da galera. Valdo é cara de pau da galera, beleza. É, Abração pro Valdo. isso. É, então, tinham essas armas e estavam ali, na crista da onda dos lançamentos, e como de fato apadrinhados políticos financeiros que eram, tinham acesso. Na época, munição para essas armas, as carabinas, as pistolas, os revólveres, podia se comprar ou roubar ou furtar em loja do ramo. Não era um comércio gigante, muito disponível, mas sempre tinha alguma loja que vendia esse tipo de coisa. E ou era dado como contribuição, ou era roubado, ou às vezes era comprado mesmo, se a situação assim o exigisse, ou se o dono da loja não pudesse ser compelido de alguma forma a entregar o material, pagava-se. É porque o Carlos Júnior está dizendo aqui, ó. Vale lembrar que até 1932, ou seja, quando seu Getúlio resolveu proibir a porra toda, era possível importar essas armas facilmente. Então você tinha não só a pistola Luger, mas também você tinha fuzil Mauser vendido para civil à época. É. É, impossível não era, mas não era comum. A possibilidade de importar é o que fazia com que esse pessoal tivesse acesso a revólver Colt, carabina Winchester, pistola FN e por aí vai. Pistola Royal, pistola Mauser, mas no fuzil era bem mais difícil e bem menos comum. A vasta maioria do que eles tinham era oriundo de paiol mesmo. Nada mudou. Não, nada mudou, né? Nada mudou. É que a logística na época era mais difícil, né? Então, trazer exclusivamente de fora para eles era complicado. Mas se tivesse algum distribuidor amigo ou amigo de amigo que tivesse isso em estoque, por que não, né? Ou comprava-se, ou ganhava-se, ou roubava-se, né? Simples assim. Então tem dessas coisas. As armas efetivamente não são nada de espantoso para gente hoje, né? Mas na época era o que havia. Realmente era o que havia. Era a crista da onda mesmo. Década de 30, fuzil Mauser tinha 30 anos, Era o já AR, tinha. pô. Era o AR da época mesmo. Tava o mercado mundial inteiro tentando
copiar o Mauser de alguma forma sem ficar muito na cara que estava copiando, mas não conseguiram, todo mundo copiou na cara dura mesmo. É que o Mauser e a Winchester, elas são contemporâneas, né? Sim. E eles andaram lado a lado. Então era como se você tivesse uma R e um AK para a época. É basicamente isso, cara. Eram materiais contemporâneos que, nos seus respectivos segmentos, eram o cúmulo do desenvolvimento. Não tinha basicamente nada melhor do que eles. Tinha coisa mais nova, mais recente, mas que não era tão amplamente distribuída, nem tão amplamente usada e nem tão confiável quanto, né? Esse era o ponto. O que temos aí com o 98K na mão? Seu áudio ficou ruim. Quem estava na foto? Curisco à esquerda e à direita um cangaceiro conhecido como 25. 25. Muito bem. E você vê, né? Já é o 98K. Esse muito possivelmente já era o FN. Os primeiros fuzis que o cangaço recebeu eram o FO 1908, que era aquele de cano de 29 polegadas. Que imagina você ter que andar caatinga afora, com essa bagaça pendurada no ombro ou na mão, pesando o que pesava com mais de 1 metro de comprimento. Devia ser doído, né? Então, quando na primeira oportunidade chegaram os FN-22 em 1922, 4 anos depois, o pessoal já estava com ele na mão. Enquanto eu procuro uma imagem que aborda a vestimenta, Celso, fala das armas curtas. Falamos das armas curtas. Já foi mencionado, né, que eles tinham a Browning 1900, tinha uma quantidade não desprezível de revólveres que aparentemente eram Colt, predominantemente. Tinham as Parabellum e muitos relatos dando conta de Mauser C96. Alguns relatos descrevem a coisa de forma francamente errada, que eles descrevem, não, a C96, tal, mostram foto de uma C96, mas descrevem dizendo, não, ela fazia fogo em rajada e fogo tiro a tiro, mas a versão full alto da C96 chamava 712 e tinha carregador destacável, não tinha carregador interno. Enfim, tinha lá as pistolas espanholas full alto, de fato. Eu sinceramente acho que Mauser 712 não teve, porque não deve ter dado tempo de chegar. Porque o Lampião foi morto em 1938. Essa pistola foi lançada pela Mauser na Alemanha em 1932. Teria dado tempo? Tecnicamente teria. Teria realmente acontecido? Sabe Deus. Eu acho pouco provável, mas enfim. Coisas mais bizarras já aconteceram, né? E era fundamentalmente isso. Assim como os militares, né? O pessoal do cangaço usava arma curta meio como símbolo de status, não era um troço que era assim tão utilizado. Não que não usasse, mas se você pode emboscar alguém ou atirar de longe, para que se expor atirando de perto? Né? Então era... Exato, inclusive quando mais já no fim da carreira do Virgulino a coisa começou a ficar apertada para o pessoal do cangaço de uma forma geral, o padre Cícero simplesmente deu as costas para o Virgulino.
deixou de recebê-lo, deixou de atendê-lo, encerrou o contato e isso foi um dos fatores contribuintes também para o Virgulino decidir que era hora de que nem o senhor Pereira tinha feito, largar tudo para trás e fugir para o sul do país. Por sul do país entende-se fugir para Minas Gerais, por exemplo. Muito obrigado, senhor Ida Mateira, pelo esclarecimento. Mas tá aí, faltou alguma arma pra você falar do cangaço? Eu tô achando bom, porque não deu nem 2 horas de resenha, a gente já tá se encaminhando pro fim. De significativo, talvez, do lado das volantes aí, né? Eles usavam o fuzil metralhador Hotchkiss. Ou Hotchkiss, que era francês, né? Era 7mm. E é engraçado que principalmente a PM do Rio, se bobear, ainda deve ter isso convertido para 308 em algum arsenal, algum paiol deles. Mas era uma arma que o pessoal da volante prezava muito. Porque era automático, cadência relativamente lenta, mas para fogo de cobertura funcionava lindamente, né? Puta arma, escalena da gota, né? Não parece tão escalena porque não está com carregador, né? Porque o carregador vai em pé em cima da arma, né? Como era bastante comum nessa época. Calma que eu acho uma imagem com o carregador montado. Mas é que não dá pra pôr embaixo, né? Senão diminuir a capacidade, né? Não, senão não atira deitado, né? Aí. Não, se colocar embaixo e não bater no chão, tinha que diminuir a capacidade, o tamanho dele, né? Pois é. Não, mas aí não é nenhuma exclusividade do Hotchkiss ser assim. O ZB-26 era, a metralhadora Bren também era. Enfim, era prática comum na época. Mas é uma arma bem da escalena, né? Mas esse basicamente estava só do lado da volante. Não se tinha notícia disso na mão do cangaço. Não. Mesmo porque isso aí pesava, vazio, acho que pesava quase 9 quilos. Não era um troço viável de ficar andando para cima e para baixo com ele. Não é? Puta trambolho. E consumindo munição rapidamente, qualquer vantagem tática que você pudesse obter de usar isso de vez em quando estava anulada pelo trabalho de carregar. Né? Não é? Muito bom. Para vocês que se interessaram pela história do cangaço, tem bastante material. Pesquisem no YouTube, pesquisem no Google, que vai ter bastante material e vocês vão se divertir. Por quê? Porque é confuso pra cacete. Tá, mas tem um livro muito bom, muito bem escrito e bastante bem pesquisado, que é o Apagando o Lampião, que é muito bom. Esse eu a recomendo. Temos imagens da capa dele aí? Podemos ter. Por favor. Como é que era o nome do autor? Esse. Frederico Pernambucano de Mello. Bom livro. Muito bom. Livro recomendado para você que se interessou por mais informações sobre o cangaço, a história, principalmente voltado à atividade do bando de Lampião, né? Seu Virgulino. Obrigado por mais hoje, gente. Beijo, tchau. Até a semana. Gente, muito obrigado pelas perguntas, pela companhia, pelas sacanagens, pelo apoio, pela sugestão de live. Nos vemos semana que vem. Beijo dos céus.